Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo depende do horário que você vai sentar aqui para estar assistindo esse vídeo. Bom, primeiramente, este vídeo é destinado a você que está na Jornada Pro. Então, vou dar aqui o bem-vindo a cada um de vocês. Você, Kleber Sistaren, Emerson Santos, Adriano Borges, Flávio Guerreira, Kelvin Souza, Michel, Marcelo, Nilson e deixa eu ver mais quem, se eu não estou esquecendo, Oscar Fonseca. Seja muito bem-vindo a essa 16ª aula gravada neste ano. Talvez esta aula estará disponível no YouTube, apenas essa aula. E hoje nós temos um tema muito específico que se fala de um nome muito pequeno, mas que é através desse nome tão pequeno que nós almejamos, que nós alcançamos, que nós conquistamos grandes coisas. Sem essa pequena palavra, nada é possível. Mas, antes de falar dessa pequena palavra que tem todo este poder, eu quero te fazer uma pergunta e você responde aí. Do que é que você tem certeza? Do que é que você tem certeza, meu caro amigo e irmão Pro? Você tem certeza do quê? Certa vez eu fiz essa pergunta, inclusive a um dos integrantes prós, e me responderam: a única certeza que eu tenho é de que eu vou morrer. E de fato é. Essa é uma certeza que nós temos de que essa vida vai acabar. A certeza que nós temos de que vamos morrer. Mas logo eu perguntei: você tem certeza só disso? A pessoa coçou a nuca e falou: poxa, pensou, e infelizmente, a única coisa que ela tinha certeza é de que ela vai morrer. Bom, hoje eu trago aqui para vocês a palavra fé. Essa pequena palavra, cujo a palavra de Deus, cujo as escrituras sagradas sempre mencionam, essa pequena palavra, desde que seja como um grão de mostarda, ela é o suficiente para mover montanhas. É uma palavra tão pequena, mas que sem ela nós não conseguimos fazer nada de sobrenatural. Porque o natural, veja bem, você dá conta de fazer. O que é natural? Trabalhar com seus braços. Isso é natural. Tudo que você pretende fazer no modo natural, tenha certeza, conforme a força dos teus braços você vai conseguir. Só que a vida pró, a vida de prosperidade, a vida de progressão, ela não é medida pela força dos teus braços. Ela sim é medida por fé. Fé nada mais é que uma gamificação. Vocês sabem o que é gamificação? Fé, ela é trabalhada na vida do homem pró como uma gamificação. Você fez algo fora da curva, algo surreal, então agora você recebe algo por isso. Moedinhas caindo do céu, que fazem as pessoas que estão ao seu redor perguntarem: mas como? Você não fez só até aqui? E por que que veio esse estrondo todo? Cada vez que você dá um passo de fé, que toda fé ela entra em conflito com as lógicas. Toda fé ela entra em treta com tudo que é óbvio. Não existe fé num modo óbvio. Ou é natural, ou é óbvio, ou vai ser extraordinário. E para ser extraordinário, a fé ela é usada. Então veja bem, a palavra fé, uma palavra tão pequena, mas ela é descrita aqui em Hebreus 11:1. Veja bem o que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja bem, o que é fé para você? Fé não é um sentimento. Eu já respondo. Fé não é um sentimento. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Fé não é um sentimento bonitinho. Olha como ele tem fé. Fé é a certeza de algo que você não está vendo. Veja bem, vou repetir. Ora, a fé é a certeza. Certeza é um papo reto com Deus. Certeza não oscila. Não é agora tenho, depois não tenho. Eu creio, descreio. Não, fé é a certeza.
Assim como o nosso amigo respondeu que ele tem certeza que vai morrer, de fato nós temos certeza que nossa vida aqui vai acabar, mas o que mais você tem certeza? Você tem certeza que você vai conquistar seus objetivos? Você tem certeza que você está no caminho certo? Você tem certeza, você está convicto de que o que você sente, do que o que você pensa ao seu respeito é verdade? Veja bem, a fé ela entra em conflito com a realidade o tempo todo. E por que que a vida de pessoas que vivem no óbvio não é uma vida pautada pela fé? Se eu ver, eu creio. Se eu trabalhar e conquistar, parabéns, o aplauso é para mim. A fé, ela é uma gamificação do céu. Você faz algo extraordinário, fora da curva, da qual a lógica não explica. Sim, vou te dar um exemplo. Sai agora. Veja, mentaliza, qual é o carro que você quer comprar? Pensa aí que é um carro de 300 mil reais, uma Mercedes, vai. E agora você sente essa fé, essa certeza daquilo que é fora da tua realidade. E você sai agora e vai até a porta da concessionária, entra, pede para fazer um test drive sem ter condições nenhuma de comprar aquilo. Esse ato de fé, mediante as improbabilidades, gera uma chave no mundo espiritual. Essa obra, essa ação de agir por aquilo que quebra a obviedade, faz com que a fé entre em ação. Qualquer pessoa à volta irá te chamar de louco quando você trabalha com fé. Porque a fé, ela distorce tudo aquilo que é real. Pensa agora nas tuas crenças. Pensa agora em tudo que você já imaginou de surreal. Talvez você é um cara apenas inteligente. E deixa eu te falar qual é a diferença do inteligente para o sábio, do QI para o QS. Vou explicar aqui o que é QI antes de te dar essa analogia. QI faz parte do consciente intelectual. QS, que é uma abreviação, é uma sigla em inglês, certo? QS hoje é o que está sendo explorado, que é o consciente espiritual. Você não precisa de consciente espiritual e QE também, consciente emocional. QI e QE. Você não precisa de consciente emocional e de consciente espiritual, certo? Para fazer o que é óbvio. Mas veja bem, todas as vezes que você está diante a um desejo que foge da sua realidade, você vai precisar. Você vai precisar do consciente espiritual, do consciente emocional. Veja bem, se eu te falar agora, imagina você com uma mansão no residencial mais caro do Alphaville, São Paulo. Vou falar de Alphaville porque nós estamos aqui. Imagina você morando no residencial mais valorizado de Alphaville, cujo tem casas até de 100 milhões de reais, ok? Imagine você com 10 milhões de carros, carro para trilha, carro para pista, carro para se divertir, carro para família. Você tem uma média de 5 milhões de carros aí, ou 10 milhões de carros. Vai, vamos acrescentar, vamos inflar essa mentalização. Agora imagina, se eu te perguntar, você quer tudo isso? Você vai dizer, lógico que quero. E para querer, você só precisa ser inteligente, consciente, intelectual. Você só precisa do QI para querer essas coisas. QI, você só precisa ser intelectual para querer essas coisas. Você não precisa do consciente espiritual nem do consciente emocional. O QI, ele é para querer. O QE e o QS é para fazer. Pega aí. Você precisa do QI para ser inteligente. Lógico, você quer uma Ferrari? Eu quero. Eu não preciso ter consciente espiritual nem consciente emocional. Querer, qualquer louco pode querer. Veja bem, o QI, ele sempre vai apontar para a tua obviedade. Ou seja, você, pelo QI, diz, eu vou trabalhar, vou fazer apenas, eu vou fazer apenas o que eu tenho de fazer conforme as minhas condições, e se eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Parabéns, você está vivendo muito pelo QI. Você está vivendo muito pelo QI. É lógico que você precisa trabalhar um pouco do QE, consciente emocional, para executar aquilo que você está fazendo no teu serviço, dentro do teu negócio, ok? Mas a fé, ela só funciona quando
que consciente emocional e consciente espiritual é ativado. Veja bem, eu perguntei se você quer ter uma mansão dentro do Tamboré 2 de X milhões de reais. É lógico que você vai falar que quer. Para querer, você é inteligente. Para fazer, você precisa ter uma desenvoltura emocional e uma desenvoltura espiritual. Veja bem, e como você vai ter certeza de que isto vai acontecer? Essa certeza só vem pelo consciente espiritual. A fé, ela é a certeza daquilo que esperamos. E a prova? Prova? O que é prova? Prova é real. Vou provar para você, veja bem, eu vou provar para você. Sabe quando você está naquela dinâmica, naquela discussão com alguém e você ouve alguém dizer assim, eu vou provar para você. E de repente, se alguém prova para você, prova é a testificação de que aquilo que o outro não estava acreditando de fato aconteceu. Veja bem, olha quantos insights dentro de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza de que aquilo que você espera, que é fora da tua obviedade, vai acontecer. É a prova. Prova é a testificação das coisas que você não está vendo. Veja bem, você pró, que vive pelo óbvio, fiz, creio, vi, acredito. Se você é um pró-man, ou seja, se você é um homem convencional e que vive só mediante ao que vê, que toca, lamento em te dizer, você será apenas um sonhador. Eu estou aqui hoje, em Alphaville, num apartamento no 15º andar, aqui na Grajaú, no núcleo de Alphaville. Eu não estou dentro de uma mansão ainda, mas sabe o que é? Eu estar gravando aqui, esse vídeo fica registrado numa cápsula do tempo, e eu estou falando, eu tenho certeza de que eu estarei dentro de uma mansão fazendo uma reunião com todos vocês. Sim, eu tenho certeza daquelas coisas que eu não estou vendo ainda. E aí que tá. Eu saí do consciente intelectual, passei pelo consciente emocional e estou no consciente espiritual. Porque no plano espiritual todas as coisas já aconteceram. Elas só levam um grande tempo, ou talvez nunca vai acontecer para ser materializada aqui na Terra, por conta desse desalinhamento do QI com QS. Numas aulas anteriores, eu havia falado para cada um de vocês sobre o que era os tempos. Cronos aqui embaixo, Kairos aqui em cima, e tinha o terceiro tempo, que é o pleroma. O que é o pleroma? Pleroma é o alinhamento do tempo de Deus com a sua cronologia. Aqui na cronologia, você tem seu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser a qualquer hora. Você pode levantar a hora que você quiser, você pode dormir a hora que você quiser, você pode comer o que você quiser, você pode falar o que quiser, pode olhar o que quiser. Você pode tudo dentro do Cronos, certo? Só que não é porque você está dentro do Cronos, dessa cronologia, Cronos vem de cronologia, certo? O que dá organização a tempos, minutos, segundos, dias, meses, anos, o Cronos serve para trazer essa cronologia. Dentro dessa cronologia, você pode fazer o que você quiser. Dentro do Kairos é o plano perfeito de Deus que está aqui em cima, te assistindo enquanto você está vivendo dentro do Cronos. Kairos está aqui, ó, o plano perfeito. A Kairos, onde tudo já aconteceu, onde o já é, onde todas as coisas que você não viu, mas crê já existem, e agora você está aqui, com suas ações de uma pessoa que vive pelo QI, vive pelo racional, vive como Tomé, preciso ver para crer. Você está usando o seu Cronos para fazer coisas óbvias. Acredito no que eu estou vendo, se eu pegar e eu ver, eu tocar, isso é real, e você está aqui. O Kairos está aqui te estudando. Só que quando você vai usando seus grãozinhos de fé, você vai dando pequenos passos de fé, mediante aquilo que ainda não existe, o Kairos começa a prestar atenção nas suas ações, o tempo de Deus começa a ficar aqui, ó, o teu tempo está aqui, o tempo de Deus está aqui, ó, eles estão desalinhados. Então, quando você começa a agir por fé, entra um terceiro tempo que entra no meio para fazer você se alinhar. Esse tempo se chama pleroma.
Numas aulas anteriores eu falei sobre o pleroma. Pleroma, ele é como se fosse uma braçadeira de cano, certo? E aqui está o Kairos, aqui está o Cronos desalinhado. Pensa em dois canos. Ó, nós vivemos aqui, ó, discutindo com as coisas de Deus. É carne contra espírito, espírito contra carne. Você fazendo suas coisas mediante aos seus estímulos e Deus fazendo de tudo para que você venha endireitar os canos. Vou fazer assim que é melhor, ó. Ó, nós ficamos assim, ó, o tempo de Deus tentando alinhar com o seu tempo. O pleroma é uma pecinha que vem aqui no meio, e de repente, quando você começa a agir com fé, você alinha espírito com corpo, e os dois se encaixam. É quando as coisas que estão preparadas aqui em cima, no plano invisível, são canalizadas pelo pleroma. O pleroma é uma junção que faz o teu tempo se alinhar com o tempo de Deus e fazer com tudo que a vontade dele é perfeita, agradável, perfeita, venha acontecer. Então agora tudo que está aqui pode passar direto, ser canalizado para que venha acontecer na Terra. Meu Deus, talvez você não entendeu. Você vai exercendo a fé. Fé, ela é exercitada. Fé não é um sentimento que é dado assim para você. Toma, Flávio. Agora você, a partir de agora você tem fé. Você pega a fé no braço. Uau, agora eu tenho fé e para sempre terei fé e nunca mais essa fé vai oscilar. Não. Fé é um músculo. É como um músculo a ser treinado. Você começa fazendo exercícios de fé com pequenas coisas. Coisas essas que fogem da tua realidade. Espera aí. Vai aí na tua cidade, veja qual é a casa mais cara do bairro mais caro e veja bem como que você pode começar a escalar a escada da fé. Você pode comprar essa casa nesse melhor bairro agora? Não, mas tem um terreno do lado. O terreno já está mais próximo disso? Tá ok. Eu quero a casa, segundo a minha realidade, eu dou um passo de fé para o terreno. Não é tão fácil ainda comprar o terreno, tá? Mas você age com um grãozinho de fé e vai até o terreno. Não tenho como comprar o terreno, é muito caro para comprar à vista. O que você vai fazer? Ato de fé. Pergunta, como faz para comprar? Qual é o valor? Vão te falar qual é o valor, quais são as condições. Você vai medir com a tua obviedade. Espera aí, meu salário, o que eu tenho em reserva, não dá nem para dar entrada. Ok, você teve um ato de fé. Você foi lá, mirou na lua, não acertando na lua, olhou para a estrela, só que olhando para a estrela você viu que também não tinha recurso, só que o que você fez se moveu. Ou seja, isso se chama obras. Você teve uma obra de encontro àquilo que é fora da tua realidade. Sim, o dinheiro está na tua conta? Não. Mas a crença está instalada de que você vai conseguir? Sim. Você tem fé que você vai conseguir? Você tem fé? E veja bem agora o que diz aqui, ó, em Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ora, como você acredita em Deus sendo que você não vê ele? Veja bem que fé é um sentimento a ser exercitado. Você vai indo de degrau em degrau, e a cada degrau que você avança, algo para você é clarificado, vai sendo deliberado gradativamente, conforme seus exercícios de fé. E o seu crescimento espiritual, diante de um Deus que você não está vendo, também é exercitado. Você ora hoje, você ora amanhã, você lê a palavra, e ler a palavra e acreditar que o que está escrito nela é verdade também já é um ato de fé. Tudo aquilo que é invisível e que você acredita é um ato de fé. Veja bem, a palavra em Hebreus 11:6 está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar o autor da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém gosta de estar um do lado do outro desconfiando, certo? Você me conta algo surreal e eu olho para você e fico assim, ó, com um olhar de dúvida. Sei não, hein, Kleber? Sei não, hein, Emerson? Você fica desconfortável quando eu não estou crendo em você, não é? Quando eu olho para você com um olhar de desconfiança, você se sente desconfortável. Pensa
que se nós somos imagem e semelhança de Deus, você gera um desconforto em Deus. Deus não se agrada que você desconfie dele. E veja bem o que está dizendo, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós não vemos Deus face a face, certo? E a pergunta é, você tem certeza que ele existe? Já pensou se para você ter certeza que ele existe, você precisasse ver e tocar nele? Não. Deus é um sentimento. Até então, você enxerga ele, nós enxergamos ele com os olhos da fé. Nós sentimos, nós não vemos, mas sentimos. E muitas vezes, aliás, as coisas que nós sentimos são mais reais do que aquelas que nós estamos vendo, exceto quando nós somos bombardeados por pensamentos mentirosos. Mas sentimento não é algo que eu pego na mão. Olha o amor, toma o amor, me dá o amor. Amor não é nada que se pega. O ato de amar também é um ato de fé, porque eu não vejo o amor, eu não pego o amor, mas sinto ele. E é ele que me faz me manter casado. É ele que me faz amar o meu próximo. É esse sentimento de amor que faz o mundo, quando eu falo o mundo se mover, o mundo real, o mundo da qual Deus designou. É esse sentimento que nós não palpamos, mas sentimos, que faz as famílias se constituírem, que faz negócios acontecerem com propósito. Mas veja bem, voltando para o tema fé. Fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Você tem certeza que aquilo que você não está vendo já existe. E aí o que acontece? Vamos para Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé, você chama de fé, sem obras, ela é morta. Pensa bem. Um corpo deixa de ser real, um corpo deixa de ser verdadeiro, de cumprir suas respectivas missões. Quando o espírito se ausenta dele, nós viramos um boneco de barro. Nós apodrecemos, viramos pó, certo? Sem espírito, nós somos nada. A palavra em Tiago 2, 26 está remetendo a quê? Se você diz ter fé, e essa fé não te gera ações sobrenaturais, a fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo, quando perde o espírito, quando o espírito sai, quando o espírito é esvaído desse corpo, quando o espírito sai desse corpo, esse corpo de nada vale, ele está morto, ineficiente. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Eu não dei aqui um exemplo de você ir ver uma casa que está fora da tua condição. Essa condição você não está vendo, mas o quanto você está crendo que isso irá acontecer? E como que você pode galgar aos poucos este ato de fé, esse exercício de fé? Como que você pode dar vida a esse corpo morto que não tem fé? Você você vai agindo conforme as orientações que está aqui escrita, fé sem obras. Medita agora qual é a obra que você vai executar para alimentar a fé em você. Pensa, qual é a obra que você vai executar hoje, a microação que você vai ter para fazer essa fé ter vida. Porque até então, fé não é uma palavra bonitinha. Tenho fé que Deus vai fazer. Qual é a obra que você está tendo para que essa fé seja materializada? A fé, ela é invisível. Veja bem, a fé é invisível. Mas a consumação da fé é material. Meu sentimento de fé, fé é um sentimento, uma ousadia, uma crença incontundente. Mas a prova de que essa fé minha foi verdadeira é a consumação de que aquilo que eu queria aconteceu. E aí serve de testificação para alimentar a fé dos que estão ao meu redor e a minha própria. Veja bem, eu tenho fé de que isso irá acontecer. Eu vou falar de algo muito simples aqui para vocês, mas certa vez eu estava vendo o story de um player que eu admiro muito e eu olhei e vi ali 2 milhões de seguidores e falei, poxa,
O Brasil inteiro quer trocar ideia com esse cara. Imagina quantos directs esse cara recebe. E o meu sentimento de fé foi tão genuíno que eu mandei um direct. Olha só, tem que ter um QI, tem que ter um QE, tem que ter um QS, um consciente emocional e espiritual muito forte para que possamos ter ações que quebram os protocolos. Eu falei, eu vou mandar direct para ele dizendo que quer tomar um café com ele. Veja bem, é insano ou não? Esse cara nunca te viu. Esse cara tem milhões de seguidores. Esse cara nem sabe que você existe. Que relevância tem eu falar que quero tomar um café com esse cara? Mas veja bem como que a fé ela é ousada para uns e só uma força de expressão para outros. Se eu tenho uma crença de que eu vou tomar café com esse player de sucesso que eu admiro, não pode ser uma crença isolada. Oh, eu creio que um dia vai acontecer. Não. Eu tenho que colocar uma obra em cima dessa minha crença. Porque a fé sem a ação para que ela aconteça, ela é morta. E essa ação não diz respeito à condição. Ela não é nada óbvio, mas é uma microação que me coloca a um degrau acima. Foi um movimento que eu fiz para estimular essa fé. E tudo que eu faço mediante a minha fé, todo movimento que eu tenho aqui mexe lá em cima. Ó, o alinhamento do cano, certo? Toda obra que eu tenho mediante a minha fé move algo no plano espiritual. Tal. Escrevi a mensagem, quero tomar um café contigo. É insano, ele não me conhece, eu estou em outro estado. Vou tomar café contigo. O meu ato de fé, junto com a obra, que é mandar a mensagem, fez com que aquela pessoa respondesse: é muito bom te ver por aqui. Tenha certeza, ele respondeu, tenha certeza que um dia tomaremos um café. Eu olhei para aquilo, estava na barbearia, eu pulei da cadeira com uma alegria tão grande, saí da barbearia, cheguei em casa feliz, contei para os colaboradores que estavam na loja, contei para minha esposa, olha quem respondeu minha mensagem, olha quem respondeu minha mensagem, olha só quem respondeu minha mensagem. Veja bem, se eu tivesse apenas uma crença de que um dia eu ia tomar café com esse sujeito, se fosse só uma crença, mas eu não tivesse colocado a obra em cima dessa crença, nada teria acontecido. Seria não uma fé, um ato de fé, seria uma imaginação, seria um querer. Lembra do quê? Seria um QI, perdão, seria é inteligente, é lógico que eu quero. Você quer sentar hoje com o maior player de sucesso? Lembra aí dos players que você admira? Paulo Vieira, Pablo Marçal, Joel J, Thiago Nigro. Qual é o player que você admira? Pensa, pensa se faz sentido. Ele nem sabe que você existe hoje, mas você crê que vocês vão sentar no sofá para tomar, vocês vão sentar para tomar um café da tarde, de preferência na casa deles ainda. Eu só falei que queria tomar um café, mas não falei na onde que eu queria tomar café. Eu vou contar aqui até o término dessa call aonde foi se materializar essa minha fé. Mas veja bem, se eu apenas quisesse, eu tenho um sonho que eu vou tomar um café. Que legal, esse sentimento tá aqui, ó, pairou. Eu não tive nenhuma obra para pôr essa fé em ação. Eu não tive nenhuma ação. Mandar mensagem para quê? Nem vai responder mesmo. Nem sabe que eu existo. Mas eu acredito que um dia eu vou tomar café, né? Talvez sua crença quanto às coisas que são surreais é desse jeito. Qual é a microação? Qual é a mensagem que você vai mandar para aquilo do futuro? Qual é o ato físico? Fé é invisível, mas a obra executada em cima da fé é um ato físico. Fé é invisível, é um sentimento. Mas a obra que eu aplico nela é física. Eu escrevi algo, eu tive uma ação, eu fui lá apertar a mão de alguém, eu fui lá erguer as mãos em frente ao terreno que eu quero comprar e falei, Senhor, eu profetizo sobre este lugar. Eu fui lá e peguei um potinho daquele lugar que eu quero comprar e coloquei num potinho. Não é mandinga, tá? Mas eu fui lá e fiz um ato profético para alimentar a fé, ok? Fé sem obras é um mero pensamento de um bobinho emocionado dizendo, um dia eu vou para o Walt Disney. O que você começou a fazer para que essa fé comece a acontecer? Mas espera aí, então a fé só acontece se eu fizer algo?
Sim. Você vai fazer algo conforme a tua necessidade, conforme a tua condição. E a tua condição não condiz com esse estrondo que você imagina. Mas Deus vai pegar esse grãozinho de fé, e esse grãozinho pequenininho de fé plantado com uma obra, ele vai virar o quê? Ele vai virar uma muda, ele vai crescer, vai gerar quantos outros grãos de mostarda? Veja bem, você está plantando esse grãozinho de fé que você diz que você tem? Aonde é? Ou você tem pego esse grãozinho de fé e colocado no bolso, ou você nem sabe mais onde está esse grãozinho de fé. É tão pequeno que talvez você colocou no bolso e sumiu esse grãozinho de fé. Aonde está esse grãozinho de fé? Veja bem, aonde você vai plantar esse grãozinho de fé? Bom, eu peguei aquele meu grãozinho de fé e eu falei, sabe de uma? Eu vou tomar uma ação. Eu vou tomar uma ação para tornar mais próximo aquilo que para muitos seria impossível. Eu vou agir agora. Mandei uma mensagem, recebi aquela mensagem de volta. Uau, receber a mensagem de volta daquele player já foi uma testificação de que minha fé tinha entrado em ação. Só que o café não aconteceu. Passaram-se 1 ano e meio após essa mensagem. E eu vou encurtar aqui porque a história é muito longa. Mas após mandar um próximo direct falando que eu estava orando pela vida desse homem, eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação dizendo, cara, o que você vai estar fazendo nesse final de semana? E eu não acreditava, aliás, acreditava, perdão, modo de dizer. Eu ouvi aquela voz extasiado e ele dizia, você pode vir à minha casa sexta, sábado e domingo? Nós vamos preparar um negócio aqui para vocês e me passa seu nome, o nome da tua esposa, que eu vou já cadastrar aqui no condomínio. Vai ser um prazer receber vocês. Eu quero abençoar a tua vida. E detalhe, 1 ano e meio ele nem lembrava mais a mensagem do café. Veja bem, o ato de mandar uma mensagem insana. Talvez você não fez isso ainda. Mandou mensagem pro teu player, manda um direct para ele, manda uma mensagem crendo que vocês vão sentar para conversar. Faça isso, porque não tinha lógica nenhuma acontecer isso. E dentro da casa dele, eu tomei café, eu almocei e jantei. E veja bem, eu cheguei até ele e falei, poxa, cara, eu pensei que um dia eu ia tomar um café contigo. Pode olhar no seu direct aí. Eu mandei uma mensagem para você há 1 ano e meio atrás, dizendo que um dia tomaria café contigo. E foi muito além do que eu esperava, porque eu tomei café, eu almocei e jantei. E é isso que Deus faz. Eu estou falando de um encontro com uma pessoa que eu admiro, mas quantas outras coisas eu vi acontecer mediante a fé. Não era nada real, mas eu estava crendo de uma forma incontundente. Eu peguei a sementinha. Qual que é a sementinha que está no teu bolso hoje? Qual é a sementinha que está na tua mão hoje? O que você vai fazer com ela? Veja bem, você é um hipócrita. Se você falar que acredita em Deus e não tem relacionamento com Ele, Deus não pode ser uma força de expressão para você. Porque olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ama te ver fazendo coisas que fogem do racional. Essa é uma mensagem para você que é muito racional. Se eu tiver, eu faço. Se eu tocar, é verdade. Se eu ver, é real. Deus está nos convidando, cada um de vocês, prós. Deus está todos os dias a dar um passo de fé. A dar um passo de fé, porque senão a vida vai passar. E você vai viver debaixo do óbvio. Você está em pecado? Lógico que não. Mas você vai deixar de viver o pleroma de Deus. O que é o pleroma? É a boa, perfeita e agradável vontade dele sendo realizada em tua vida. Ele desenhou um quadro perfeito no dia que você nasceu. Esse quadro eu gosto de desenhar para que vocês possam ver. Deus desenhou uma paisagem. Deus desenhou uma imagem linda da tua vida. Ele fez uma paisagem linda. A caneta falhou aqui, não vai virar agora, mas olha só. Deus desenhou uma paisagem linda e mostrou para você lá no início de tudo. Olha o que eu desenhei para tua vida. Viu esse quadro, filho? Imagina aí, mentaliza. Já exerce a mentalização? Deus te deu um quadro com uma imagem linda. É uma paisagem exuberante.
Ele mostrou isso, foi o que eu desenhei para tua vida. Está vendo? Você olhou só uma vez para esse quadro antes de vir para a Terra. É só uma analogia, tá? Mas vai fazer todo sentido para vocês. Tá vendo esse quadro, Flávio? Tá vendo esse quadro, Emerson? Tá vendo esse quadro, Nilson? Olha só. Este quadro representa a vida que eu desenhei para você. Você tem chance de olhar uma vez. Viu? Ele te mostrou e cobriu com um pano e guardou lá no céu. Agora ele te entregou uma tela em branco, com pincéis, com todas as tintas, com tudo que você precisa. Ele falou assim: olha, a tua missão é descer lá na Terra e pintar um quadro que seja muito parecido, o mais próximo possível desse que vocês viram, que eu fiz para vocês. Ok? E você nasce com um quadro em branco debaixo do braço. A criança nasce lá chorando. Imagina que já com um quadro em branco e tudo que você precisa para pintar esse quadro. Só que o que acontece? O tempo vai passando e você vai se esquecendo daquela imagem que você viu. Essa imagem está no seu inconsciente. Essa imagem está dentro do teu DNA, que é o cumprimento do teu propósito. E ao longo do tempo, por não exercer a fé, você começa só a acreditar naquilo que você está vendo. E o que você vai fazendo com esse quadro? Você vai enchendo de borrões. Você vai pintando como quer sem buscar referência daquilo que Deus desenhou para você. E olha só que triste. O fim dessa minha analogia diz que naquele dia você vai chegar com o seu quadro debaixo do braço, todo borrado, porque você só fez o que era óbvio. Você só fez aquilo que era racional. Você não se ligou com o teu QE e com o teu QS, principalmente, consciente espiritual. Consciente espiritual é a prova de que você está vivendo pela fé. Porque viver pelo espiritual é viver crendo em coisas que não está vendo. Pelo fato de você viver crendo só no que está vendo, você borrou esse quadro. E quando chegar naquele dia, você vai apresentar. Imagina aquela fila enorme. Imagina aquela fila enorme de pessoas, cada um com seus quadros na mão. Olha lá, Deus está fazendo a inspeção. Deus está olhando para ver se os quadros estão próximos ao que ele desenhou, tá ok? Você está lá na fila com o teu quadro todo aflito. Meu Deus. Chega a tua vez. Jackson Marques. Me apresento. Tira a tela aí debaixo do braço. Eu tiro a tela. Aí ele fala para um anjo, pega lá a tela do Jackson. Essa é a tua tela. Mostra a tua tela como ficou. Você vai mostrar. E é aquele borrão, aquela pintura abstrata. Nada a ver com aquilo que ele desenhou para você. Triste é Deus olhar para você. Não vou entrar agora em mérito de condenação. Não vou entrar. Não vos conheço, afasta de mim. Não vou entrar por essa linha. Mas imagina que Deus vai olhar para o quadro que você pintou, conforme os seus raciocínios, conforme as tuas obras, suas obras chucras, suas obras sem fé, esses borrões. Deus vai olhar para esse quadro e vai balançar a cabeça e dizer assim: não fez nada daquilo que eu tinha desenhado para você, amigo. Veja bem, como se fosse por pontuações. O máximo que você deveria ter chegado era pelo menos parecer com aquilo que eu desenhei. Olha o que você fez da sua vida, cara. O quadro era esse, o quadro era esse, o quadro era esse. E olha o que você fez, cara. Você me mostrou um nada a ver, completamente ao contrário, cara. Ponto. Não vou falar aí agora sobre afasta de mim, eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu falei do teu nome, preguei, extreme-se tempos, não lembra de mim? A palavra está falando que Deus vai olhar para alguns sujeitos e dizer assim: eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você falava da boca para fora, você usava Deus como força de expressão. Nossa, eu entrei por uma outra linha, já vou parar, tá? Não vou entrar por essa linha escatológica, do fim dos tempos, do juízo final. Não vou entrar por essa linha. Mas veja bem, se você está tendo uma fé genuína, se você não está tendo uma fé genuína, Deus para você está sendo só uma força de expressão. Sabe o que é essa força de expressão? Vai com Deus, fica com Deus. Deus abençoe. Ah, e se Deus quiser? Qual é esse Deus? Porque aqui em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pensa, Deus é um Deus do impossível. Só que sabe o que se torna impossível para Deus? É você não ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus não é Deus do impossível?
Sim, Deus é Deus do impossível. Só que sabe o que é impossível para Deus? É impossível Deus exercer uma boa obra sobre a tua vida quando você não tem fé. É impossível Deus fazer algo na tua vida quando você não tem um negócio que se chama fé. Fé vai colocar por terra toda a sua racionalidade, viu? A fé vai jogar por terra toda a sua crença, toda a sua mediocridade. A fé vai rasgar você e talvez você vai chegar em situações que não tem saída. A única coisa que você precisa fazer é exercitar esse músculo que se chama fé, que talvez é um músculo mole, sem forma, vazio em você. É, o músculo da fé começa você pegando de 5 em 5 quilinhos. Depois que esses 5 quilinhos tá leve, você vai para 10, depois você vai para 15, depois você vai para 20. Exercício de fé. Ações que quebram sua racionalidade. Você tem uma gamificação disso, você recebe um resultado disso. Logo em seguida, o que acontece? Após receber esse benefício mediante a obra que você teve, diante algo que é surreal, você agora confia de dar um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais. Os grandes milionários, eles trabalham dessa maneira. Quando você sentar com um milionário cristão, um milionário cristão, não vou falar de nenhum endinheirado, vou falar de milionários e bilionários cristãos. Eles trabalham mediante a fé. Sim, eu não tenho condições de abrir essa loja, mas vou falar de mim. Eu não tenho condições de abrir essa loja. Mas o que é que eu tenho para fazer com que essa loja comece a acontecer a partir de agora? Eu pego uns preguinhos, penduro, bato o prego na parede, arranco minhas próprias roupas do guarda-roupa e penduro com o cabide e os pregos na parede e saio já profetizando que tem uma loja. Ou seja, é muita ousadia, cara. Eu não tinha uma loja, mas eu acreditava, eu estava vendo uma loja no futuro e a ação, a obra que eu estava colocando espírito num corpo vazio. Olha lá, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem a obra é morta. Veja bem, eu fui lá colocar espírito, eu fui lá colocar espírito na minha obra. Eu fui lá colocar espírito na minha fé. E veja bem o que aconteceu. Essa pequena ação, mediante ao que eu estava crendo, de pregar pregos na parede. Eu não via pregos na parede, eu via móveis de MDF, eu via um closet lindo. Fé, imaginação com coerência. Eu preguei os pregos na parede e pendurei aquelas roupas e tive coragem de ligar para os clientes: venha conhecer minha loja. Parece ser ridículo, não é? A fé muitas vezes vai fazer você se passar por ridículo. Só que eu vou acelerar o tempo. Passaram-se 3 anos após. Aquele espacinho foi ganhando móveis, ficou apertado. Eu aluguei o imóvel do lado de 120 metros quadrados. Aquele imóvel ficou pequeno. Virou uma house store, uma loja fora da curva. Passaram-se mais um ano ao todo, 1 ano e meio depois, juntando o total de 5 anos, eu estava com uma loja numa esquina, a loja mais top daquela cidade, com os melhores móveis, com as melhores vestimentas, com o melhor atendimento, com o melhor tudo, ao ponto de eu ganhar uma placa de reconhecimento entre 26 cidades, como na época se chamava Ponto Grife, a loja de roupa mais requisitada entre 26 cidades vizinhas. Isso por volta de 2015 a 2021. Veja bem, atos de fé. Tudo isso havia começado com uma mochila nas costas. É uma longa história. Quem tem o livro ProMan, eu estou falando isso no meu capítulo, um pouco dessa história está no livro ProMan. Você, como um bom ProMan, precisa ler aquele livro no capítulo do Jackson Marx, e não só o capítulo do Jackson Marx, mas de cada um dos prós que registraram suas fatias de história aí dentro. Então veja bem, só para nós fecharmos, a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. O que você está vendo pode confrontar o que você está crendo. E o que você está crendo confronta o que você está vendo. A sua realidade do agora, a sua realidade do agora, segundo o que você está vendo, ela não define quem você é.
como está sua conta bancária, onde você está morando, com que carro você está andando. Tudo isso não é um plano perfeito que Deus tem para você. A não ser que você já esteja hiper mega satisfeito com seus resultados, seja grato, tá tudo certo. Fica aí, tá tudo certo. Só que nós fomos chamados para o quê? Prosperar. Nós fomos chamados para o próximo nível. E é por isso que este movimento se chama PRO. PRO de próximo nível. PRO de profundidade na palavra. PRO de prosperidade. PRO de profetizar. PRO de proferir. PRO de ser proativo diante aos exercícios de fé. Eu vou ficar por aqui e deixo aqui essa reflexão e essas 3 mensagens, e você ao longo do tempo vai desbravar a Bíblia e vai encontrar diversas outras palavras que estão falando sobre o que é essa palavra tão pequena, mas que sem ela é impossível agradar a Deus. F-E, fé, a palavra mais pequena que você pode imaginar, mas que é através dela que coisas absurdas podem ser. Quando eu falo absurdas, é no bom sentido, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vocês anotem essas referências, que ao longo do tempo, para que venhamos viver esse pró com muita eficiência. Olha lá, pró com eficiência é proeficiência, tá? Então, Hebreus 11:1, Hebreus 11:6, Tiago 2:26. E agora você vai ficar com essa reflexão. Você tem fé? Você tem certeza de que vai morrer? Sabe por quê? Porque você viu seus ancestrais morrendo e você vê que não tem como correr da morte. Nós vamos morrer. Só que essa não deve ser a sua única certeza. Nós temos que ter certeza daquilo que nós não estamos vendo. A morte você já viu, e é por isso que você crê nela, né? Se ninguém tivesse morrido nunca à tua volta, talvez você nem iria crer na morte. Mas é injusto a morte ser a certeza mais incontundente que você tem. Eu tenho certeza de que tudo que a palavra diz que eu sou, mesmo não estando vivendo todas as promessas agora, mas promessa, fé, obras, são a combinação perfeita para trazer à existência aquilo que eu não estou vendo, mas estou crendo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Provavelmente esse vídeo estará, apenas essa aula, apenas essa palavra, estará aqui no YouTube para vocês. E para você que está passando aqui pelo YouTube, e para você que está passando aqui pelo YouTube e não entendeu nada quando nós estamos falando de pró, vocês vão entrar lá no Instagram do Eu Sou o Jackson Marques, vocês vão começar a ver os reels, vocês vão começar a ver ali os stories, vocês vão ver tudo que está em volta desse universo ProMan. ProMan é um movimento de homens que promovem homens através da palavra milenar, através das ações proféticas, através das conexões, através da profundidade, através das imersões, através dos mastermind, das uniões de mentes mestras, e por aí vai. Um grupo de homens que engrenam conhecimento e prosperam de forma mútua. Só falei um pouquinho. Por favor, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Clica aqui no curtir, comentar, compartilha, ativa o sininho. E eu fico por aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E vamos lá, exercer a fé. Vamos malhar a fé. Bora, até mais.